e vai ser assim, rapidinho. Bom dia, pessoal. Vamos lá tirar as dúvidas de respiratória. Como eu falo para vocês, aproveita esse momento porque a gente ainda tem mais 5 assuntos para ver e vai dar com o tempo certinho até a prova. E aí sim, a gente na nossa dinâmica, né, de passar videoaula e tirar as dúvidas, a gente tem que aproveitar o máximo esse tempo porque depois já vem outro assunto. Tá bom? Então eu estou aqui à disposição de vocês. Vamos lá. Manda em brasa. Oi, Lucas, pode falar. Professor, fiquei com uma dúvida acho que nas últimas partes sobre a respiração das aves. O senhor Certo. falou que o pulmão delas são não loba- lobados É, e não expansivos. Eu queria saber como funcionaria, tipo, uma cavidade já pré-pronta, já com tamanho já, tipo, já pré-definido. Não, o senhor falou que não é não expansivo, eu não necessariamente. entendi. Vai crescendo juntamente com o que a ave se desenvolve, mas ela não é expansiva, ela não tem aquela movimentação como tem Sim, sim, nos sim, outros imaginei. mamíferos, entendeu? Nos outros animais. Então, a particularidade das aves é que essa respiração, né, o sistema respiratório dela, ela é envolvida em conjunto com toda essa parte óssea também, né? Você lembra dos ossos pneumáticos e tudo, então ela vai ter Sim, sim, mais expansão. frágeis e mais finos, né? Mais leves. Isso, é mais fino e tudo, e é mais leve também. Isso até ajuda no seu voo, né? Porque vai ter a passagem de ar ali e também ajuda na aerodinâmica dela e tudo, entendeu? Professor, uma Então, pergunta totalmente um pouco pode falar. fora. Eu estava estudando um pouco sobre anestesia e aplicação de medicamento em aves. Não é, não é adequado nas coxas? É por causa desses ossos pneumáticos? Não. A questão é de que, dependendo do volume da aplicação, pode causar lesões e muitas das vezes esses animais são para a produção, né? E essas lesões musculares nos locais onde tem mais músculos e pode, dependendo da forma que for feita, pode lesionar os animais, entendeu? E da Entendi. quantidade do volume do fármaco. Por isso que é indicada nas aves, nas asas. E também tem outras formas para aves. Tem formas de medicação instilando ocular, entendeu? A forma de colírio. Existem Sim. vacinas que são por aerossóis, quando você faz um aerossol diretamente para elas respirarem aquilo ali. Existe vacina diretamente no bico, tá? Abre É a até boca bem da ave, instilando ofensivo também também para ave, gotas, né? tá certo? Então, assim, na água, colocando na água diretamente algumas medicações. Então, tem algumas formas de tratamento, né, de terapêutica, que elas favorecem a essa anatomofisiologia das aves também, entendeu? E até menos invasiva também para ave, né, professor? Com certeza, aí diminui o estresse, né? Com certeza. Isso é Muito melhor para o obrigado. bem-estar delas. Como é que eu não vi? Muito obrigado pela explicação. Ah, por nada, Lucas, por nada. Entendeu? Então, essa questão, só voltando um pouquinho aqui para o sistema respiratório das aves, né? É Sim, importante quando a gente até fala para essa parte de produção de aves, né? Trabalhar com aves, e não só as aves domésticas, né? Mas também aves, aves exóticas, enfim. Entender essas particularidades, porque a gente tem que ter cuidado até na forma de manejo, de contenção, na forma de administração de medicamentos, né? Então, lembra que a gente tem que conhecer o nosso paciente, certo? Então, quando a gente fala assim, ó, que essas particularidades no sistema respiratório, né, ali dos broncos, começa com broncos primários, né, e depois ele vai, desses broncos primários, ele vai para broncos secundários, para broncos, né, e aí tem os capilares aéreos, onde vai ter essas trocas gasosas, e isso até tem essa comunicação com os ossos pneumáticos e com o meio externo, entendeu? Como se fosse a parte no mamífero doméstico, também em outro mamífero, enfim, que tem essa parte do sistema respiratório, a projeção do trato respiratório superior, né, onde vai ter essas trocas com o meio ambiente, levando para o trato respiratório inferior. Entendeu? Pode levantar a mão, Stephanie. Pode falar.
Professor, eu queria que o senhor explicasse mais sobre a ventilação e a respiração e a inspiração, que eu fiquei meio bugada. Certo. São três termos diferentes, mas na parte da expiração e, e, e ventilação, muitas das vezes elas podem ser confundidas, né? Na verdade, é bem assim. Quando se está tendo essa troca, né, gasosa de oxigênio, gás carbônico, já está ocorrendo ali uma ventilação. Concorda comigo? Porque está ventilando, está tendo essa entrada e essa saída de gases, né? De ventilação, enfim. Mas o que é inspiração? Inspiração é quando tem-se a entrada do oxigênio, né, em maior quantidade, quando puxa da atmosfera, em maior quantidade para dentro do pulmão, né, para o trato respiratório inferior, tá? E expiração é a parte que joga para fora, entendeu? Que está expirando. Aí tem a ventilação, que é essa troca de gás. E aí tem a respiração interna e respiração externa. Respiração interna é aquela que ocorre, pode ser até, dependendo da literatura, a gente pode entender respiração interna como se fosse a respiração que ocorre, a troca gasosa que ocorre ali necessariamente no pulmão, né, no trato respiratório inferior. Mas não necessariamente isso é realmente a respiração interna. A respiração interna é a celular, é aquela que ocorre na célula, entendeu? As células precisam ter as trocas gasosas, né, para ter o seu anabolismo, seu catabolismo, enfim, para ter sua geração de energia, para ter seu metabolismo. É a respiração celular. E a respiração externa é essa que vai ter a troca com o meio externo. Tá entendendo, Stephanie? Não. Não? Até que no começo eu tava indo, aí depois começou a bagunçar. Então, vamos lá. Mais uma vez. Ventilação é esse processo de ventilar, de troca gasosa, tanto de entrada quanto saída. É o que faz os movimentos, a geração de movimentos, é a geração de troca de gases, tanto oxigênio quanto gás carbônico. Entendeu? Ventilou. Entendeu aí? Pois é, isso que a gente bota para dentro. Isso que o senhor está dizendo? Para dentro e para fora também. Pois é, Independente. Porque tem movimentação. Oi? aí essa expiração. Peraí, ai meu Deus, já buguei de novo. Calma, vamos lá. Ventilação. Onde já está tendo troca, está tendo ventilação. Onde está tendo entrada e saída de gás carbônico e oxigênio. Ao mesmo tempo, vai ter. Quando a gente inala oxigênio, dependendo do ambiente, já vem uma certa quantidade de gás carbônico, mas é bem menor do que o oxigênio. E quando a gente expira, a gente também ventila, né? Quando eu falo a gente, pessoal, é para entender que é dos animais também, entendeu? É sinonímia, é a mesma coisa. Quando a gente expira, a gente ventila também para fora do corpo, porque tem as movimentações dos músculos, das entradas, de todo o sistema respiratório. Tem uma ventilação. É um processo automático e rítmico, entendeu? Aham, Entendeu o que é ventilação? aham. Não, vamos lá. Se tiver dúvida, a gente vai ficar até tirar dúvida, Pois é, certo? não é a troca? Não, só o fato de estar ocorrendo troca, de estar tendo movimentos respiratórios, está passando ar. Pensa no ventilador. O ventilador, ele não está jogando ar? Ele não É. está ventilando? Uhum. Então você pensa agora num cano e quando está passando, o ventilador está numa uma ponta e tem esse cano aqui. O ar vai passar por dentro do cano. Está ventilando dentro do cano. Do lado que eu colocar o ventilador, qualquer lado, se eu colocar do lado direito, ele vai ventilar para dentro do cano. Se eu colocar do lado esquerdo, ele vai ventilar para dentro do cano. Mas tem uma saída lá depois do cano. Ele ventilou. Independente se está entrando ou está saindo, está ventilando. Aí o que diferencia de inspiração e expiração? Inspiração é a parte que eu estou, né? Eu, o animal, ele está inspirando, ó. Ele está puxando, ele está
tragando, ele está inalando o ar, né, que é composto por oxigênio e gás carbônico, para dentro da cavidade respiratória. Inspiração, sufixo in é de indoor, dentro, entendeu? Entendi. Tô conseguindo me fazer entender? Aham, continua. Pronto. Então, para dentro, eu tô puxando o ar para dentro. Inspiração é um tipo de ventilação, mas é ventilação e respiração inspiratória. Estou inspirando. É a primeira parte da respiração. E quando aí depois ele já concentrou aquela quantidade de oxigênio necessária, de ar, né? Que é misturado, que vai entrar de uma vez ali. E tem que jogar para fora. Jogar para fora, para o externo. Externo é fora. Expiração. Tá expirando o ar, ó. Tá ventilando para fora, tá expirando para fora. Expiração. Entendeu? Entendi. Então, todo esse processo, ele é a respiração, é? A respiração. Ah, tá, porque eu já ia perguntar, e a respiração? Eu fiquei até pensando, pô, eu falei errado a vida toda isso. Não, não. Dentro da respiração existe a inspiração e a expiração. E aí a gente tem que lembrar que também tem dois tipos de respiração. A respiração interna, que é a respiração celular, entendeu? É na célula diretamente, a célula capta oxigênio, utiliza para suas funções metabólicas, né? Produz energia, utiliza, depois de tudo isso, ela libera o substrato ali, né? O produto do catabolismo, que é o gás carbônico. Então, ela também inspira e expira a célula, tá? E, além dessa respiração interna, tem a respiração externa, que é a troca gasosa do meio, entendeu? Meio interno para o meio externo. Quando capta o oxigênio do meio externo e adentra por meio da inspiração e depois libera também. Entendeu? Se não entendeu, a gente vai ficar até entender. Essa parte aí só um pouquinho, professor. Oi? Essa parte aí só um pouquinho. Pronto, vamos lá. Pensa, um cachorrinho. Você vê ele respirando, né? Você vê ele normal ali e você vê ele, se você colocar a mão na frente do focinho dele, você vai sentir o ar saindo, não vai? Não Aham. é? Esse ar que tá saindo pelo nariz dele é o quê? Expiração ou inspiração? Respiração. Muito bem. O ar que tá saindo é expiração. E aí você não consegue perceber, assim, a inspiração pela cavidade oral ali e tudo, o ar é invisível, né? A não ser que ele esteja num processo fadigante, agoniante, né? Ele tá buscando o ar muito, ele tá puxando, né? Quando ele tá ali muito agoniado, ele tá puxando, você consegue ver. Mas quando é que a gente percebe a inspiração? Pelos movimentos costais, né? Costela, abdômen, né? Os ruminantes, bovinos, ovinos, caprinos, eles têm a respiração tóraco-abdominal. Então, eles mexem, faz a movimentação no tórax, né? Junto com o diafragma, e isso também vai ter uma movimentação em abdômen. Entendeu? Então, a gente consegue observar também o animal. Quando ele está expirando, ele relaxa. E o que acontece? Ele relaxando, você até vê o abdômen e o tórax dele mexendo, e da mesma forma quando ele está inspirando. Então dá para a gente contar os movimentos inspiratórios e também expiratórios, né? Os movimentos de respiração, a frequência respiratória, observando essa amplitude de tórax e abdômen, tá? Pois é, Meire, eu tinha perguntado aqui pro pessoal, muitos dizem que estava tudo bem. Para mim também está um pouco baixo, mas o meu volume aqui está no máximo, ó. Tá certo? Mas tá dando para entender aí, Meire? Ó, a Rebeca tá normal. Tá normal aqui também para mim. Pra mim tá normal também.
Certo, tá baixo Bom para tempo pra mim, professor. Francilene e para Meire. Oi. Mas vamos lá, né? Entendeu? Então, esses são os movimentos respiratórios que fazem parte da respiração. Tá Pois é, ok? essa parte aí da respiração já entendi, né? A parte da inspiração, que é quando entra, né? E a expiração quando sai, né? Essa da Certo. parte das células aí que eu não entendi direito. Imagina, a célula é a menor unidade funcional do ser vivo, tá? Nós somos compostos, nós, os animais, somos compostos por trilhões de células. Para a célula funcionar, né, para ela viver, ela precisa de oxigênio. Ela precisa respirar. Então, a respiração que a célula faz é a respiração interna ou respiração celular. Entendeu? Mas ela não vai captar do meio externo. Por isso que é interna, que ela vai captar da onde? De onde vai vir esse oxigênio, Stephanie? Da inspiração, não? Não. Vamos lá, gente. A gente está construindo aqui. Qual foi o sistema que a gente viu antes do respiratório? Pois é, não foi a inspiração e a expiração. Meu Deus do Não. céu. Qual foi o sistema que a gente viu antes do sistema respiratório? Sistema vascular. Cardiovascular. Cardiovascular está relacionado ao quê? Coração, sangue, vasos sanguíneos. Não é pelos vasos sanguíneos, pelo sangue que vai ser carregado toda a nutrição, todo o oxigênio. Oxigênio também é nutriente, é nutrição para as células, para os tecidos, para o corpo. Entendeu? Então, por meio do sangue, vai estar carregando ali os oxigênio e o gás carbônico para a nutrição dessas células e também para carregar esse gás carbônico que tem que ir lá no pulmão para fazer a troca gasosa e depois ser liberado para fora. Entendeu? Então, essa é a respiração interna. A célula vai pegar o oxigênio ali que está passando no sangue, ela capta e ao mesmo tempo ela já libera gás carbônico. Respiração celular, respiração interna. Certo? Conseguiram entender agora? Aham. Pode falar. Se tiver dúvida, a gente tem que tirar essa dúvida aí. Então são só Beleza? três, né, professor? Oi? Então são só três. Três o quê? A inspiração, a expiração e a expiração interna das células, é? Então, são conceitos que a gente tem que entender como é que ocorre o processo. Não é questão que são só três nem nada. É assim, existe a ventilação. Ventilar é só esse ato mecânico de movimentação e entrada e saída de oxigênio e gás carbônico. Isso é ventilação. Respiração interna é a respiração celular, é a troca de oxigênio e gás carbônico pela célula, por meio de outras células, por meio do sangue. Respiração externa é aquela que tem o contato com o meio externo, com o meio ambiente, ou seja, a captação de oxigênio do meio externo e a liberação de gás carbônico para o meio externo, por meio do trato respiratório superior e adentrando indoor, inspirando para respiratório inferior, né? Da mesma forma como também faz a expiração do inferior para o exterior. Respiração externa. E aí, dentro da respiração, seja interna ou externa, tem dois movimentos. Movimentos inspiratórios, que é a inspiração, quando eu capto o oxigênio, né, do meio externo para interno, inspiração, e expiração, quando eu expiro, quando eu jogo para fora, quando eu coloco para o meio externo, expiração, esse gás carbônico, para fazer a troca gasosa que ocorreu lá dentro do pulmão. Onde é que ocorre a troca gasosa? Quem é o responsável pela troca gasosa? Não é a expiração e expiração que faz a mesma coisa? Não, esses são os movimentos, mas quem é o responsável pela troca gasosa? Quem é que troca gasosa? Quem é que está ali, que vai passar o sangue
desoxigenado com gás carbônico, ele vai pegar, eita, me dá esse gás carbônico aqui e toma oxigênio. Quem é que faz essa troca? Dentro do pulmão. O bronquíolo, professor? Tá dentro do bronquíolo, mas quem é que tá dentro do bronquíolo? Seria os vasos sanguíneos? Os Tá capilares, dentro dos professor? vasos sanguíneos. É mais microscópico. Gente, é a unidade funcional do pulmão. A Rebeca escreveu aqui, ó, os alvéolos, tá? O alvéolo é a unidade funcional do sistema respiratório. Então, é a unidade que funciona, que trabalha, que faz essa troca gasosa. Certo? Entendeu? Tranquilo, professor. Beleza. Então, vai ter a troca gasosa ali no alvéolo. Vai estar fazendo essa troca. Vai estar pegando o gás carbônico do meio interno para jogar para fora, né? Para o externo por meio da expiração. E por meio da inspiração, esse oxigênio vai entrar, vai chegar na corrente sanguínea ali, vai passar pelo alvéolo, né? Chegou no alvéolo, ele vai carregar esse sangue com essas moléculas de oxigênio que vai para todo o corpo. Processo de hematose. Muito bem, Sabrina França. Processo de troca gasosa é a hematose. Beleza? Muito bem. Professor, sobre o órgão vômero nasal que está relacionado com o reflexo de Fehmi, está localizado aonde? Ele está localizado nessa região mais interna do crânio, é, é na parte mais anatomicamente falando, eu não sei delimitar aqui quais são os órgãos, mas é na parte interna, o vômero nasal, ele está, como é que eu posso dizer? Tem o crânio, né? Tem essa região de maxila aqui, e a parte mais interna ali. É como se a gente abrisse o crânio do animal e tivesse aqui, depois de palato, nessa região onde tem o vômero, onde tem aquela borboletinha ali, é onde fica o órgão vômero nasal. Então, ele tem relação com os meatos, né, respiratórios nasais ali, e aí é por onde vai entrar, porque aqui nessa região nasal vai ter muitas células olfativas respiratórias, células quimiorreceptoras, tá? Lembra lá de sistema nervoso, que a gente tem os quimiorreceptores. Quimiorreceptores, eles vão receber o que, pessoal? Eles são sensíveis ao quê? São células sensitivas de quê? Qual é a recepção dos quimiorreceptores? Mas qual que é o estímulo, Sabrina? Essas células, olha aqui, olha o nome, quimiorreceptores. Então, ela tem recepção de quê? Ela vai ter afinidade pelo quê? O que, que vai estimular elas? Substâncias químicas, muito bem, tá? Então, os cheiros, tá? Os odores são substâncias químicas, que aí ao chegar, e quanto mais substâncias químicas no ar, tá? Quanto mais esse animal perceber isso aí, quanto maior a quantidade dessas células quimiorreceptoras, maior o olfato do animal e maior aguçado também esse reflexo de Fleming. Lembra do reflexo de Fleming? É quando o animal ele consegue, e isso, porque os feromônios, eles são reconhecidos assim como cheiro, tá? Que os animais eles conseguem perceber isso dali, é emitido quimicamente assim e chega nessa região de quimiorreceptores nessa mucosa nasal, né, ali na região das cavidades nasais, e aí até tem contato com o vômero nasal, onde ele vai ter uma percepção maior de, de perceber mesmo, de sentir esses cheiros e saber se a fêmea está no cio, se está apta ao acasalamento. Entendeu? Pode falar, Stephanie. Pois é, falando desse assunto, né, eles fazem a abertura, né, da boca, né,
Levanta lábio superior, né? E faz aquele movimento de risadinha, assim, né? E com a boquinha aberta, né? Aí, professor, Isso. eu fico pensando, né? Tipo, eu já vi gato cheirar sapato, cheirar e fazer essa mesma abertura, né? E eles estão sentindo o que então ali? Olha, particularmente eu nunca vi. Mas eu acredito que a percepção de cheiro, de odores, entendeu? Um pouco mais forte. Você falou sapato, pode ser até o chulé, Tá, entendeu? Mas assim, a gente tá brincando aqui, mas é verdade, é a percepção dos cheiros. Os animais, pessoal, eles precisam, a gente viu aqui o sistema respiratório também faz parte da defesa do animal, tanto pela defesa que tem anatomofisiologicamente pelo muco produzido pelos cílios que tem no trato respiratório, né, inferior ali, essa proteção que tem dentro da cavidade nasal, os pelos nasais, né, essa região aqui toda preparada, isso já é defesa, mas também a parte de percepção de cheiros, né, da presença de predadores ou até da percepção de presas nos locais para ele poder se alimentar, isso também faz parte da sua defesa, né, da sua sobrevivência, para o seu acasalamento. Então, tudo isso, o cheiro, ele é muito importante. Você imagina, vamos trocar num assunto que está na atualidade, né? Um dos sinais clínicos da Covid-19 é a falta de olfato, né? E você imagina um animal sem olfato, um animal que precisa muito do olfato. Tem um exemplo, eu tenho uma bezerrinha que ela nasceu cega, dos dois olhos, cega de tudo, não enxerga nada, nada, nada. Mas ela vive normal, se alimenta, bebe água, interage com um grupo, vai, mas ela vai como? Ela vai pelo olfato e ela vai pela audição. Quando não se tem um dos órgãos do sentido ativos, isso também é no ser humano. Os outros órgãos do sentido, né, as outras percepções, elas ficam mais aguçadas e aí fazem com que consegue sobreviver melhor. Qualquer animal que ele não tenha a visão e tudo, ou então um animal que ele tenha uma visão mais noturna, ele tem essa necessidade de observar quem está ao redor e tudo, o seu olfato ele é bem mais apurado. Por isso que, assim, gente, até é importante tocar nesse assunto, questão de bem-estar animal também. Vocês acham que a humanização, né, a forma que a gente, às vezes, a gente, quando eu falo ser humano, de forma geral, quer tratar os animais, quer que os animais estejam sempre bem limpos, né? Limpo é uma coisa, higiene é importante, mas querem que os animais estejam com perfume e taca perfume nos animais e tudo. Vocês acham que isso é bom para os animais? Um animal que ele tem uma alta capacidade olfativa, ele tem uma alta percepção de cheiros e ele precisa sentir o seu próprio cheiro, o cheiro dos seus companheiros, o cheiro do seu tutor, o cheiro da sua casa, da sua caminha, e você taca perfume nele. Será que isso está sendo bom para ele? Acho que bagunça um pouco, né, professor? Isso daí causa até uma irritação no animal, um estresse, entendeu? Olha, para vocês verem como o cheiro é importante, vacas, quando parem, né, ela vai lá logo lamber e cheirar a sua cria. E acontece que às vezes o bezerro morre e tudo. E aí, se ela não tem aquela cria ali nem nada, tem vacas que elas são mais aneloradas, né, zebuínas, vacas indianas que elas não têm tanta habilidade em produzir leite sem o bezerro ao pé, tá? Vocês vão aprender tudo isso durante o curso, tá? Vocês vão ver bovinocultura, vocês vão ver clínica buiátrica, vocês vão ver bastante coisa, mas já para vocês começarem a entender, né? Alguns de vocês já até sabem o que eu estou falando aqui. Mas vocês imaginam, a mãe tem ali o seu filho, ela vai ter aquela relação materno-filial. Se o seu filhote ali morre e ela precisa dele para ter o estímulo de descida do leite, como a gente está falando aqui também, a aula que eu coloquei para vocês, fisiologia do sistema endócrino, né? Tem lá os hormônios que são responsáveis pela produção e pela liberação do leite. Alguém já assistiu a aula de fisiologia endócrina? Eu. Então você sabe. Diz aí pra gente, Stephanie. Qual foi a pergunta mesmo?
Quais são os hormônios responsáveis pela produção e pela ejeção descida do leite? Eu até esqueci, mas Poxa, tá. Mas parece que são 2 ou 3. É ocitocina? Isso. Ocitocina, ela é responsável pela contração, tanto miometrial, né, do miométrio, uterina, e também contração da glândula mamária, contração dos alvéolos mamários ali, todo o parênquima mamário, para a ejeção, descida desse leite, tá? Ocitocina também, ela é conhecida como hormônio de quê? Do amor. Hormônio do amor, muito bem, Mereri. Então, quando a gente se abraça, quando a gente beija, quando a gente tem o toque, né? E os animais também são assim, eles têm essa liberação de ocitocina, porque está relacionado com o afeto, com o amor, tá? Com o carinho. Então, é muito importante para os animais. E aí, se ele não tem aquele estímulo do toque e nem também a percepção de cheiro, que também já estimula ocitocina, tá? Como é que vai ter a rejeição do leite, a descida do leite? Aí muitos produtores fazem administração exógena, tá? Fazem administração de aplicação de ocitocina diretamente na veia mamária, que é mamária popularmente, né? Aí essa parte anatômica eu sei bastante. É a veia epigástrica superficial cranial, aquela veiona que você vê ali, bem evidente em vacas leiteiras, que tem aqui na lateral, na região abdominal do animal e vai até a glândula mamária. É a veia epigástrica superficial cranial, tá? E tem também a caudal, mas é o que a gente observa mais é a superficial cranial. Então ele faz ali a administração de 0,5 ml e isso na hora já desce o leite, porque é um hormônio para a ejeção do leite, tá? E aí quando tem esse animal que ele perdeu a sua cria, muitos dos produtores fazem até a relação de colocar, já que esse bezerro morreu, eles retiram o couro daquele bezerro, tá? E colocam em cima de outro que não tem a mãe ou que está precisando tomar leite, coloca em cima do outro, e aí quando a vaca vê aquele outro bezerro, mas ela sente o cheiro do filho dela, né, do bezerro que ela tinha, ela pensa que é o filho dela, e aí ela consegue liberar ocitocina e liberar leite, e aí viver a vida normal, entendeu? Então isso é uma das técnicas que podem ser utilizadas. Tá certo? Então você vê, ó, gente, a gente está falando de fisiologia do sistema respiratório, olha o quanto ela é importante para manutenção do metabolismo, do anabolismo, do catabolismo, tanto celular quanto de forma geral da vida do animal. A gente está vendo quanto é importante para a defesa do animal, para a reprodução, para manutenção da vida, desse aspecto materno-filiar de comportamento, né? Então, o sistema respiratório, né, é um sistema vital. Na verdade, todos os sistemas são vitais. Mas a gente está vendo aqui o quanto isso aqui, né, não é só respirar, não é só puxar ar para dentro e soltar para fora. É muito, muito mais complexo que isso. É muito mais funções que isso. Tá certo? Estão conseguindo entender, pessoal? Tá certo. Vamos lá. Mandem mais dúvidas. Que tá legal, tá legal. Bora lá. Vou falar que nem Pepe Moreno. Tá legal, tá legal, tá legal. Uau! Ô, Juliana. Ô, Pepe Moreno. Me ajuda. Aqui é o moleque de rua. Tô ligando pra você. Um orelhão aqui da rua. Agora eu fui lembrar do Pepe Moreno. Não sai mais as músicas do Pepe Moreno na cabeça. Vocês escutavam muito Pepe Moreno aí, né? Eu não existo? Existo, eu tô aqui, ó. Tô aqui. Eita, que isso. Obrigado pela confiança. Vamos lá, gente, vamos lá. Mandem brasa aí.
Pergunta. Pressão intratorácica negativa. Então, Sabrina, o nome já diz, tem dentro da cavidade torácica existe um vácuo, né? A gente pode dizer assim, uma pressão intratorácica negativa, ou seja, é abaixo da pressão atmosférica. Por que existe isso? Porque os pulmões, eles vão estar lá dentro dessa cavidade para ver o movimento respiratório, para ajudar também, né? E até diminuir o consumo, o gasto energético. Essa pressão intratorácica negativa, ela ajuda na hora de inspirar, faz com que essa inspiração faz com que amplie a caixa torácica, né, diafragma, isso. Tem um vácuo ali dentro mesmo, tá? E aí você puxando oxigênio, você amplia, você aumenta. Agora, quando você libera, se o local já é negativo, é vácuo, é mais fácil de sair para fora, né? Redundante, mas é assim mesmo, tá? De sair para o meio externo esse gás carbônico, tá? Esse ar, né? Porque também vai um pouquinho de oxigênio. Mas é isso. Ela é importante, essa pressão intratorácica negativa, porque mantém essa cavidade sempre, ajuda também no retorno sanguíneo, muito bem, tá? Ajuda ali nos movimentos cardiovasculares, né? Cardiorrespiratórios, na verdade. E aí, pessoal, é muito importante a gente saber que no fisiológico tem essa pressão intratorácica negativa, porque em algumas enfermidades, os animais, se ele tiver algum dano a essa pressão intratorácica negativa, ele não vai conseguir fazer esses movimentos respiratórios normais e vai ter uma diminuição da troca gasosa, vai ter uma diminuição na ventilação, vai ter menores movimentos respiratórios e, consequentemente, melhor desenvolvimento. Eu vou contar para vocês uma história de quando eu cheguei no IFAM em 2016, eu dava patologia veterinária. E aí uma aluna, ela falou para mim, eu falei, pessoal, quando vocês tiverem algum animal aí para a gente fazer necrópsia, né, morreu algum animal, vocês trazem que a gente faz a necrópsia. Aí uma aluna, o gatinho dela morreu, tá? Ela levou ele para ser castrado, e aí na indução anestésica o gatinho morreu. E aí ela ficou muito triste e tudo, mas como ela estava com o corpinho dele lá, né, ela não tinha enterrado nem nada, e ela sabia que eu estava nas aulas, ela trouxe para a gente fazer a necrópsia. Aí, beleza. Aí vocês estão no segundo período, vocês só vão ver patologia geral semestre que vem, no terceiro, e depois patologia veterinária, que é especial, no quarto. Eu estava dando a patologia especial. Mas aí eu fui para a necrópsia com os alunos e comecei a explicar, gente, a pressão intratorácica é negativa, quando a gente vai abrir o animal, a gente tem que observar se ela existe, porque se ela não tiver, isso está mostrando que teve algum dano na cavidade torácica. E aí pode ter 2 tipos, professor? Como assim 2 tipos? Patologia. Existem 2 patologias. São 2 matérias. A patologia geral, que é a patologia no terceiro período, e a patologia veterinária, que é a patologia especial, no quarto período. Tá? Tá certo? Mas para saber aí já também, para vocês se atentarem, para saber patologia tem que saber fisiologia. Vocês têm que aprender bem aqui, porque a gente só reconhece o patológico quando a gente sabe o fisiológico. Eu escrevi isso nas minhas aulas aí, vocês viram, né? Naquela primeira aula lá, Princípios de Fisiologia Veterinária. Então a gente tem que entender, reconhecer e saber o fisiológico para depois entender, reconhecer e saber o patológico. Tá certo? Porque aí você vai ver lá quais as disfunções. Aqui a gente está vendo as funções. E na patologia a gente vai ver as disfunções, o que deu errado, o que está acontecendo de errado. Tá certo? Então, pessoal, a gente começou, né? Aí o animal em decúbito. Sim, Mirelle, poderia. Poderia sim, tá? Fizeram alguns exames, mas não foi detectado. Tá? Quais exames que poderiam ajudar? Às vezes a auscultação poderia ajudar, um raio-x de tórax poderia ajudar, um ultrassom de tórax poderia ajudar, tá? Aí o animalzinho tava lá para fazer a necrópsia, eu comecei a fazer a necrópsia falando, gente, eu gosto de fazer necrópsia, que é uma das técnicas que a gente faz em decúbito dorsal, tá? O animal
com as costas para a maca, né? Para a mesa. E aí eu começo a abrir o animal pela cavidade abdominal, tá? Aí eu dou uma explorada na cavidade abdominal e vejo se o diafragma está intacto. E aí o diafragma estando intacto, eu vou fazer depois a perfuração desse diafragma para ver se ainda tem a pressão intratorácica negativa, porque quando você faz, ele chega, ele libera os gases ali, né? Libera o que tem ali nessa cavidade, e você vê que ele até expande um pouco mais, porque está ali na pressão intratorácica negativa. Isso é o fisiológico, tá? Mesmo depois de morto ali, ele ainda mantém essa cavidade fechadinha, na pressão intratorácica negativa. E aí eu falando isso, eu falando, gente, eu tenho que abrir assim. Tem gente que abre direto pelo tórax, mas aí quando você abre direto pelo tórax, você às vezes não consegue enxergar essa problemática da pressão intratorácica negativa, se está ou não. Porque esse é um indício se está fisiológico ou não nessa relação. E aí eu falando isso, a gente explorou, quando eu acabei de falar disso, abri a cavidade abdominal, quando a gente olhou no diafragma, o diafragma todo rompido. Só tinha um pedacinho do diafragma intacto. As vísceras abdominais estavam dentro da cavidade torácica. Fígado, parte do estômago, parte do intestino, estava tudo em cima do pulmão. Você imagina, se o pulmão tem o local dele ficar normal, e ali nesse local aconteceu de estar as vísceras que não era para estar lá em cima dele, como é que ele vai expandir corretamente? Já não tinha pressão intratorácica negativa para ajudar esse animal a inspirar e expirar corretamente. Já não ajudava no fluxo sanguíneo também, no ritmo cardíaco. E aí, ainda mais com um monte de coisa em cima, como é que esse pulmão expandia? Não tinha como, né? E aí a menina falou, professor, meu gatinho, ele era saudável normal, não tinha nada de diferente, só que ele, por um tempo, ele... A questão não é nem de erro grave, sabe, Stephanie? Foi um achado. Poderia ter achado nos exames pré-operatórios? Poderia, mas às vezes não foi imperceptível ali para... A gente ainda não pode julgar que foi um erro nem nada, porque a gente não sabe realmente como é que foi, o que aconteceu. Entendeu? Mas foi uma necrópsia. A gente viu que o animal morreu porque se ele já tinha essa descompensação respiratória, na indução respiratória anestésica, dificulta mais o processo de respiração, entendeu? Mas, então, professor, não necessariamente a gente... Oi, pode falar. Só dos órgãos dele não tá no lugar? Ele nasceu assim ou foi colocar errado? Ah, então, pronto. Aí vamos, você tá já adiantando as coisas, calma. Aí que eu tô dizendo, mano, tem um erro grave aí. Mas então, é porque você falou um erro, pode ser diversas coisas, entendeu? Pode ser vários entendimentos, pode ser assim... de diversos lados. Então, como eu estou falando para vocês, ele foi para a indução anestésica para fazer a cirurgia, mas acabou falecendo. Ele descompensou e não conseguiu sobreviver. Por que isso? Porque na indução anestésica vai alterar o ritmo respiratório, entendeu? E aí, nessa alteração, aconteceu de que ele não conseguiu respirar corretamente, porque já tinha essa dificuldade respiratória normal para ele, ele já vivia com isso. Aí a menina falou que ele era um gato que pulava muito, que brincava muito, mas ele também se cansava muito fácil. E aí é uma coisa para a gente já acender uma lâmpada de ideia, né? Se ele se cansava muito rápido, um animal jovem, por quê? Não é para acontecer isso, né? Enfim, e aí, como estava foi muito, assim, a gente observou que era muito... a lesão no diafragma dele era muito extensa, eu comecei a pesquisar com os alunos até a gente escrever um trabalhinho sobre isso, um resumo de congresso. O que aconteceu? A gente começou a observar que poderia ser uma disfunção congênita, né? O animal poderia ter nascido daquela forma, que é uma das coisas de hérnia diafragmática. Então, o nome disso é hérnia diafragmática, porque rompeu o diafragma e os órgãos saíram do local estópico, do abdômen, e foi para o pulmão, né? Foi para o local ectópico. Então, hérnia diafragmática, ele congênita, que ele pode ter nascido assim, ou, como ela falou, que ele brincava muito, pulava para lá e para cá. Isso pode acontecer, às vezes ele caiu e foi tão grande a queda dele que pode ter rompido o diafragma, e acontece muito, pessoal, quando o animal é atropelado,
quando o animal, às vezes, sofre maus tratos e leva um chute muito grande, alguma coisa assim. Tudo isso pode chegar a romper esse diafragma, entendeu? Às vezes, o animal, ele, se for um rompimento pequeno, eu já vi bovino, eu já vi necrópsia de bovino, que foi um achado. Quando a gente abriu o bovino, tinha lá a hérnia diafragmática. Inclusive, não foi só um que eu vi, não. Eu vi uns 2 ou 3, que eu não lembro agora, mas a gente reuniu alguns dados e também publicamos um resumo sobre hérnia diafragmática em bovinos, lá na clínica de bovinos, tá? Então, porque, assim, foi achado de necrópsia. O animal, ele morreu de outra coisa. Não lembro agora a causa, mas quando a gente abriu e viu a necrópsia, ele tinha hérnia diafragmática, mas era pequena, não trazia prejuízo e também não influenciou na pressão intratorácica negativa, tá? Então, é basicamente isso. Então, daquilo ali, se a gente não soubesse isso da fisiologia, como é que a gente ia entender esses processos todos, né? E diagnosticar essa doença? Porque isso não é fisiológico. Então, para chegar na patologia e saber o patológico, identificar o errado, a gente tem que saber o fisiológico. Tá entendendo? Sim ou não? Uhum. Beleza, Sabrina. Então é isso, pessoal. A gente vai vendo. Vocês que tiverem a oportunidade de começar a estagiar e tudo. Até teve uma aluna que eu não lembro o nome agora, mas falou comigo essa semana, pedindo um estágio na área de grandes e tudo. E eu parabenizei ela. Eu não sei se é da turma de vocês, ela só falou que era do segundo período. E como muita coisa eu não vi, assim, exatamente quem era, não sei se é dessa turma aqui. Mas aí falou, professor João Mel, eu sou do segundo período e eu queria um estágio na área de grandes, o senhor pode me ajudar? Então, eu parabenizei, né? Parabenizo todo mundo que já tem essa vontade desde agora, já tem essa proatividade de buscar. Só que no momento eu não consigo, né, arranjar um estágio desse devido ainda a gente estar nessa transição de momento pandêmico e a maioria dos ambientes ainda estão fechados para receber pessoas, entendeu? Principalmente fazendas, né? Como ela queria ir para uma fazenda, alguma coisa assim. Mas eu acredito que em breve vai tudo melhorar e a gente vai poder ter isso. Então, pessoal, quem de vocês conseguiu um estágio, conseguir acompanhar alguém, vivenciar a prática, vão, porque vocês vão conseguir ver aqui, ó, o que a gente está falando aqui, vocês vão ver no estágio também. E vocês vão aprender muito, muito mais. Porque a gente só aprende experienciando, tá? Aprende tendo experiências, aprende vendo, fazendo, tá? E associando o que está sendo estudado na faculdade, tá certo? Então, quem tiver oportunidade, façam estágios aí. Ah, eu não vou ganhar nada, professor. Não vou ganhar uma bolsa, não vou ganhar um certificado. Gente, isso é o de menos. Você vai estar ganhando conhecimento. Conhecimento vale muito mais que qualquer coisa, tá? Eu tenho na veterinária, eu entrei em 2006, né? Estamos em 2021, então tem 15 anos que eu estudo medicina veterinária, todo dia. Mas aí eu tenho título de especialista, de mestre, de doutor, mas esses títulos não importam nada se eu não souber o que eu estudei ou o que eu vivi. O que eu estudei, o que eu vivi, o que eu experienciei é o que vale mais do que qualquer papel, do que qualquer título. Papel é papel. É importante para a gente adentrar em concurso, em seleções e tudo. Dar uma validação da nossa experiência, da nossa vivência, da nossa capacitação. Mas não quer dizer que papel não é tudo, não, tá? Papel é o de menos. Procurem experiências, que é o mais importante. Conhecimento, tá? Conhecimento acima de tudo. Conhecimento vem de conhecer. Conhecer é quando você entende, você sabe, entendeu? Então a gente precisa disso, de conhecimento. Pode falar, Stephanie. Não, que eu lembrei de um curso de extensão que eu fiz, né, de anestesia, né, e a moça, ela falava que antes dela fazer qualquer procedimento, ela conversava com o tutor, né, aí fazia as anotações sobre o comportamento do animal, né, antes que ela tomasse alguma decisão, né. Aí, tipo, aí eu fiquei pensando assim, poxa, o gatinho da mina morreu, né, eles não deveriam ter feito anotações, algo parecido, essas coisas, né? Então, Stefania, como eu te falei, não dá pra gente julgar que a gente não sabe o que aconteceu. Só chegou o animal morto para mim. Eu não posso falar se o colega fez ou não fez. Eu acredito que fizeram.
mas talvez eles fizeram tudo, mas não tinha nenhum indício, nem ela sabia que ele tinha esse problema, entendeu? Nem nada. Então, assim, eu acredito que fizeram, Mirelle. Eu acredito que fizeram tudo que tem que ser feito. Mas, às vezes, é isso. Ó, é um caso muito específico. Às vezes é um achado. Biologia não é matemática, gente. Entendam isso também. Não é tudo que vai... E aí, até já entrando no assunto de patologia, tá? Muitas das vezes o animal morre e a gente não sabe o que aconteceu. E a gente vai para a patologia para tentar identificar. Então, isso foi um caso que eu identifiquei na patologia, na necrópsia desse animal. Em vivo, ninguém tinha percebido a alteração. Entendeu, Stephanie? Eu só falei assim que o que ela foi me dizendo foi trazendo informações que condiz com o caso que o animal teve. Mas eu diagnostiquei isso na necrópsia. A necrópsia faz parte do diagnóstico. Ela faz parte do exame clínico, tá? Então, assim, um bom médico veterinário, ele tem que saber de necrópsia, ele tem que saber de patologia, porque se ele quer clinicar, ele tem que entender também o que acontece quando não está fisiológico, tá certo? E principalmente, pessoal, não estou falando que o de pequenos não precisa, não. Precisa também e muito. Mas principalmente, veterinário de grandes animais tem que saber fazer necrópsia, tem que saber patologia, porque no campo, muitas das vezes, a gente tem que fazer a necrópsia. E às vezes a gente até tem que, algum animal que já está doente e tudo, a gente tem que sacrificar para fazer a necrópsia dele, para tentar identificar o que está acontecendo, para salvar os outros, para não deixar que os outros morram daquilo. Entendeu? Então é muito importante mesmo. Beleza? Entendi. Beleza. Vamos lá. Perguntem mais aí. Manda brasa. Manda brasa. Vamos lá, people. Dúvidas? Dívidas? Tem? Pagas. Acho que sem dúvidas, Rebeca. Maravilha, então. Pois, pessoal, então, vamos seguir, né? Como eu tinha falado no início da aula, né? A gente ainda tem 5 assuntos da disciplina para ver e a gente tem essa dinâmica, tá? Aproveitem esse tempo de tirar dúvidas, assistam às videoaulas, tá? Eu tô dando um prazo maior para vocês entregarem os resumos, mas assistam. O que tiverem de dúvidas, venham falar comigo, porque já tem mais 5 assuntos e são assuntos relativamente grandes, tá? Os 3 primeiros não são tão grandes, não, mas os 2 últimos são grandes e são um tanto quanto complexos, que vou deixar por último os digestivos, tá? Mas aí, eu estou à disposição de vocês, tá? Vamos manter na nossa dinâmica aí, vamos aproveitar esses momentos, porque depois que acabar esses 5 assuntos, a gente já vai fazer a prova e depois só vai ficar faltando a nossa aula prática. E aí a gente encerra a disciplina, tá bom? Beleza? Oi, Rebeca. Rebeca, eu tô querendo fazer 2 aulas práticas. Eu solicitei 2. Aí eu tô aguardando a liberação da direção. Professor, Oi. o senhor vai dividir a gente em dois grupos? Não, vou dividir em mais, porque só pode no máximo 15 pessoas por grupo. Entendeu? Aí a gente vai fazer, por exemplo, assim, na tarde, né? De 13 às 17. Aí eu quero um grupo de 15 pessoas. Para a gente ficar 1 hora, 1 hora e meia. Mais um grupo de 15 pessoas de 1 hora, 1 hora e meia.
E aí tem que ver quantas pessoas tem ao todo que vai poder ir para aula prática, para a gente ver se vai dar para ficar 1h30 ou, se for o caso, a gente fica até 2 horas. Tipo, se for 2 grupos de 30, aí dá para ficar 2 horas cada grupo. Se for 3 grupos de até 15 pessoas, aí a gente tem que ficar 1 hora, 1h15, porque não vai dar tempo. E aí no outro dia a gente também faz assim, entendeu? Entendi. Gosto é aquela. Não sei se foi para o senhor que eu falei, ou foi para o professor Facine, que não tem muita gente, né? Você Acho- falou para mim mesmo, você falou. Então, Stephanie, já aproveitando, eu vou pedir para você, como é a líder da sala, faz uma lista de todos os alunos que tem hoje, Tá. para eu saber o número, para a gente dividir as turmas, e aí a gente depois já vai definir. Ô, Virgínia, eu pedi para o dia 9 e para o dia 11, tá? De novembro. Mas eu tô esperando a confirmação. E aí eu passo para vocês quando tiver certinho, e aí a gente já vai dividir as turmas e a gente vai saber. Então vai ser uma aula lá no aprisco, tá? Lá na permacultura, com os pequenos ruminantes, caprinos, ovinos. E a outra aula vai ser lá no curral, com os bovinos. Tá certo? Então vai ser no mesmo dia, professor. Não, não. Um dia vai ser todo mundo lá no aprisco, mas dividido em 15 no máximo. E outro dia vai ser lá no curral. Ah, tá, 2 entendi. dias. Mas todo mundo vai participar das duas. Quem quiser, né? Eu não vou obrigar ninguém aí, não. Mas quem quiser ir, e se eu fosse vocês, eu ia. Eu não ia perder, não. Eu acho que aqui ninguém vai perder, não. Beleza. Espero, viu? Espero todos. Tem muita gente ansiosa já para voltar logo ao normal. Ah, imagino. Nós todos, né? Todo mundo. Aí imagine perder de estar lá com os bichos, né? É, vamos perder, não. A oportunidade é ímpar. Tá bom, pessoal? Então, se encerramos as dúvidas por hoje. Beleza, Rebeca. Vai ser massa. Viu? Eu fico à disposição de vocês, tá? Vocês têm mais. Eu vi que a maioria ainda não fez o resumo da videoaula de endócrino. Eu peço que façam, tá? E hoje eu já vou colocar outro assunto, que é renal, tá? Então, vocês já vão vendo também. Terça-feira a gente tem aula. Aí, quinta-feira vai ser assíncrona. Eu vou ter um compromisso numa turma de agroecologia. É agroecologia ou técnico agropecuário? Agora eu não lembro. Eu sei que é do técnico do IFAM. Vou dar uma palestra para eles na quinta tarde. E na sábado que vem a gente volta também de novo, dessa mesma forma. Tirando dúvidas, fazendo esse momento aqui. Beleza? O que é isso aí, Eita Manaus? Nada não? Tá bom. Então, meus filhos, obrigado aí pela presença de todos. A aula tá gravada, né? Daqui a pouco, quando baixar o link aqui, eu posto para vocês, para quem não conseguiu ver tudo, assistir. Foi muito boa a conversa de hoje, muito produtiva, tá? Espero que vocês tenham aproveitado também. Qualquer dúvida a mais, podem me mandar e-mail que eu estou à disposição. Tá bom? Tchau, professor. Bom final de semana para o senhor, viu? Obrigado, pessoal. Bom fim de semana para vocês também. Fiquem com Deus, viu? Se cuidem. Valeu, pessoal. Valeu. Sabrina, Rebeca, Lef, Carmen, Mirella. Tchau, professor. Bom final de semana. Você também, Virgínia. Obrigado. Por nada, Solange. Tchau, Larissa. Bom fim de semana. Larissa, Obrigado, depois você vê professor. a aula toda aqui, tá? Vou deixar gravado aí. Valeu, Lucas. Valeu, Sabrina. Valeu, Solange. Stephanie, Aleph. Paulo César. Até mais.